Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 22º dia do propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2017. O tema de hoje é quebre as capas babilônicas que têm trazido derrotas em nossas vidas. Como desde o princípio nós estamos no livro de Josué, né, bastante palavras Deus tem colocado no meu coração através do livro de Josué. Eu queria deixar esse capítulo para a gente estar meditando e orando sobre eles, sobre o que Deus tem falado no nosso coração, né? Então vamos lá, capítulo 7 do livro de Josué. Antes de eu começar a ler os versículos que eu quero ler, eu quero explicar que quando Josué conquistou a terra de Jericó, ele tinha dado ordem para que não pegassem nada que fosse consagrado a outros deuses, né? Não se empolgassem com alguns despojos. Despojos eram aquilo que sobrava lá, né, da guerra, aquilo de valor, muitas vezes, dos outros povos. Mas aconteceu que dentre das pessoas que estavam lá guerreando, pegou uma capa. Então eu vou ler sobre isso um pouco. E passado-se isso, Josué enviou os espias para espiar uma outra terra, a terra de Ai. E, e ali eles foram, espiaram a terra e organizaram-se para ter a sua peleja para conquistar aquela terra, mas eles perderam a guerra. E quando eles perderam a guerra, Josué foi buscar ao Senhor, orar e perguntar ao Senhor por que eles perderam a guerra. Então eu vou ler um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? É, Vamos no capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel as coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 2: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Aí, agora vamos no. Assim que subiram de lá, o povo, os quais fizeram eles fugir, né? Botaram eles para correr no versículo 4. No versículo 5 fala assim, no finalzinho do versículo fala assim: o coração do povo derreteu-se como água. Então eles ficaram muito frustrados porque eles tinham vencido uma grande peleja, muito grande, que era a conquista da terra de Jericó. E com uma cidadezinha menor, eles sofreram uma derrota, foram colocados para correr. Então Josué, no versículo 6, Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões, e deitaram pó sobre a cabeça. E dizia Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos desse povo, né, que eles tinham perdido a guerra? E no versículo 8, às vezes eu pulo um pouquinho, tá, irmãs, para ler só o que é importante no contexto do que eu vou falar, mas eu deixo aqui para vocês lerem tudo. Então, no versículo 8, ele fala: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Né? Nós servimos um Deus tão poderoso e nós tivemos que correr dos nossos inimigos. O que aconteceu? O que eu vou falar? Então, no versículo 10, disse o Senhor a Josué: Levanta, por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Que ele estava chorando diante do Senhor desde de manhã até a tarde. E aí Deus fala para ele, no versículo 11: Israel pecou e violou a minha aliança, aquilo que eu ordenei, pois tomara das coisas condenadas e roubou e dissimularam e até debaixo das suas bagagens eles puseram. Aí no versículo 12 o Senhor falou: Já não serei convosco e não eliminarei, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. No versículo 13 Deus continua falando para ele: Dispõe, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio.
ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. No versículo 15, Deus fala: aquele que for achado com a coisa condenada, ele vai ser queimado e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Aí no versículo 19 e 20, o Senhor acaba mostrando quem era o homem que tinha roubado. E Josué confronta ele, né? Fala para ele aqui no versículo 19: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizestes. Não me oculte, não me ocultes. Respondeu Acã, era o nome do homem que tinha pegado as coisas. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eu fiz assim: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei e a tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então, irmãs, o que eu quero falar sobre hoje é isso, é que nós devemos quebrar as capas babilônicas. Nós devemos tirar do nosso meio aquilo que está impedindo as nossas bênçãos, as nossas vitórias, aquilo que está trazendo derrota sobre a nossa vida. É uma palavra difícil e eu peço ao Espírito Santo que ele ministre no coração de cada uma de nós. Essa palavra já estava, né, no propósito. Como eu falo sempre, às vezes eu não sei qual é a palavra que vai ser ministrada no dia, então hoje chegou o dia dessa aqui. E depois vocês podem ler a história, e aí quando esse homem confessa esse pecado, resolve esse problema, no capítulo 8, Josué vai enviar o povo de novo, e eles recebem a vitória e conquistam aquela terra. E Deus, ele disse no versículo 13, como nós começamos o propósito, nós já estamos na metade dele. Nós não podemos nos esquecer de qual é o propósito. Nós não estamos apenas 40 dias e aí ouvindo um devocional. Não, nós estamos num propósito que falava assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mais uma vez, Deus disse a Josué: dispõe-te e santifica o povo, e santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A santificação, ela é um processo contínuo, né? Vira e mexe, por mais que a gente conheça o Senhor, por mais que a gente tenha uma intimidade com o Senhor, por mais que tenha anos que a gente sirva o Senhor, vira e mexe, nós precisamos estar buscando a santificação, porque nós vivemos num mundo cheio de coisas que enche os nossos olhos, enche os nossos ouvidos e muitas vezes nos contamina e a gente nem percebeu que foi contaminado. Às vezes a gente vai vivendo coisas que a gente acha que está certo e está indo contra a palavra do Senhor e a gente não percebeu, porque isso é normal do ser humano distrair, né? É claro que nesse caso aqui o cara pecou consciente. Ele sabia que era pecado, mas ele encheu os olhos. Ele está falando: eu vi uma boa capa babilônica, eu vi 200 ciclos de prata, eu vi uma barra de ouro e eu não resisti e eu peguei, mesmo sabendo que aquilo era pecado, mesmo sabendo que aquilo era errado. E ontem eu estava lendo o Salmo 101 e ele veio de encontro a esse devocional e eu quero ler ele agora para que a gente entenda como que a gente pode se santificar. Como é isso de se santificar, né? Então vamos ler o Salmo 101. Eu cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, eu cantarei. Eu atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, porta dentro da minha casa? Ele está perguntando para o Senhor: quando é que o Senhor vai vir me visitar dentro da minha casa? E quando o Senhor vier, eu vou ter coração sincero. Está falando no versículo 2. Eu não vou botar coisa injusta diante dos meus olhos. Eu vou aborrecer o proceder dos que desviam. Eu nada disso eu vou me apegar. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse eu vou destruir. E os que têm olhar altivo e coração soberbo, eu não vou suportar. Aí agora parece que
do versículo 1 ao versículo 5, dá a entender que é um homem falando para Deus. Do versículo 6 para frente, dá a impressão que é Deus falando para o homem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e que andam em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, e o que profere mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra para limpar a cidade de Deus dos que praticam a iniquidade. Então, irmãs, que nós venhamos a avaliar a nossa vida e ver o que que pode estar dentro da nossa vida, do nosso coração, aquilo que possa estar trazendo derrota na nossa vida. Se nós estamos enfrentando uma batalha, é lógico que tem batalhas e tem lutas que são ensinamentos do Senhor. Enquanto a gente não aprender certas lições, o Senhor não vai nos dar vitória, né? Então, assim, o que é que tem trazido, às vezes, sofrimento para a nossa vida? Então, desse salmo aqui, eu vou tirar algumas coisas. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. E é engraçado que Josué fala isso para o homem, né? Quando ele vai confrontar o homem que pecou, ele fala assim, deixa eu ler aqui para vocês verem. Ele fala assim no versículo 19: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste. Então, aqui no Salmo 101, canta a bondade e a justiça do Senhor. No processo de santificação, o louvor é fundamental, porque o louvor é que traz a presença do Senhor. E quando a presença do Senhor vem nas nossas casas, como está falando aqui no versículo 2, quando virás porta dentro da minha casa? Se você quer a presença de Deus na sua casa para trazer a santificação, tem que ter louvores. A palavra de Deus diz que ele habita no meio dos louvores. Encha a tua casa de louvores que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Aí no versículo 2 ele fala: Eu vou atender sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou ficar atento às suas palavras. Eu vou ficar atento ao que o Senhor, ao que te agrada, ao que realmente é. Porque todo mandamento do Senhor é porque é bom para o homem. Ele está botando uma cerca de proteção para que a gente não caia no precipício. Então, quando Deus fala assim, não faça isso, é para que a gente não caia no precipício. Não é porque Deus quer nos punir, nos controlar. Pelo contrário, ele nos dá o livre-arbítrio, né, para a gente fazer o que a gente achar melhor da nossa vida. Mas infelizmente a gente vai colher, né? Seja bom ou seja ruim, aí existe uma colheita do nosso plantio. Quando ele aí fala, quando que você vai vir ter comigo, porta dentro da minha casa? Eu vou ter coração sincero. Então nós precisamos ter um coração sincero. Nós precisamos ser sinceras com o Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração mesmo e ser sincera, colocar as nossas debilidades, colocar os nossos defeitos, enxergar as nossas qualidades também. Porque às vezes nós somos tão, às vezes, enganamos a nós mesmos que a gente finge uma falsa modéstia e não enxerga aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aí no versículo 3 ele fala: Eu não vou botar coisas injustas diante dos meus olhos. Eu vou aborrecer o proceder dos que se desviam. Nada disso vai me apegar. Não vai botar coisa injusta diante dos nossos olhos. Que é o que aconteceu com esse homem, né? Ao ver a capa babilônica, os olhos dele se encheu. Ao ver aquela barra de ouro. Então, tipo assim, o que está diante dos nossos olhos que é coisa injusta e que vai nos levar à queda? Nós temos que aborrecer, aqui está falando, aborrecer o proceder dos que desviam. Nós temos que avaliar, nós temos que respeitar as pessoas, temos que amar as pessoas, temos que ser canal de levá-las ao Senhor, mas quando nós olharmos que o caminho delas estão um caminho que aborrece ao Senhor, infelizmente nós temos que é, separar a pessoa do ato que ela pratica. E não é que você vai condenar, mas você não tem que estar parceiro daquele caminho errado, né? No versículo 4 fala: Longe de mim um coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. E a gente tem que ter um coração sempre buscando ao Senhor. Pai, me ensina a não praticar o mal. Me ensina a resistir.
Porque o mal, muitas vezes, é prazeroso. Ninguém pratica o mal se não tivesse prazer nele, né? O inimigo gera na nossa carne um prazer pela maldade, né? O pecado é isso, é o prazer pelo mal. E, por exemplo, falar mal de uma pessoa, né? Defamar uma pessoa, na hora que você está liberando aquela palavra, é prazeroso, né? Uma fofoca, uma crítica, é, e até mesmo quando ele pegou aquelas coisas ali, aquilo ali foi prazeroso. Mesmo sabendo que é errado, ele escondeu, achando que Deus não ia ver, e estava ali se deleitando no prazer de ter tido uma capa babilônica e uma barra de ouro e alguns ciclos de prata. No versículo 5 fala: aquele que oculta, calunia o seu próximo, eu vou destruir, e o que tem olhar altivo e soberbo, eu não vou suportar. Então ele estava falando: eu vou tentar, Senhor, não andar com esse tipo de pessoa. Eu vou tentar não andar com esse tipo de pessoa que fala mal do seu próximo, é, que tem olhar soberbo, porque, gente, é difícil a gente estar no meio de pessoas soberbas, né? De estar pessoas arrogantes que arrotam a sua, as suas, é, suas conquistas, suas. É horrível, a gente sente aquela imponência que é maligna, né? E tá falando também de pessoa, daquilo que eu falei de novo, das pessoas que caluniam o seu próximo. É chato também você estar no meio de pessoas que sempre defamam o outro. E por mais prazeroso que seja, quando nós temos o temor do Senhor, nós vamos entender que aquilo é maligno, que aquilo faz mal para a gente, quando a gente está só falando mal de uma pessoa, né? Eu tenho aprendido que, por mais terrível que a pessoa seja, quando a gente ouvir alguém falando mal dela, ou a gente sentir a necessidade de falar mal dela, a gente tem que falar, Senhor, que o Senhor tome conta. E não ir acolhendo aquilo que a gente está ouvindo, porque aquilo faz mal para a gente também. Porque a gente vai estar carregando o peso de estar compartilhando com aquele pecado, né? Aí fala assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Isso serve tanto Deus falando para o homem, quanto um homem justo falando para Deus também. Então procure homens fiéis, procurem homens que vão te fazer se aproximar realmente do Senhor, para que habitem com você e anda no caminho reto. Esse vai me servir. Então, o que a gente vem aprender a separar, né? A gente pode conhecer pessoas que precisam muito ainda de entender a graça, a misericórdia de Deus, precisa sair de uma vida que está destruindo a pessoa. A gente tem que amar aquela pessoa, mas a gente tem que entender que para caminhar com a gente, caminhar intimamente, a gente precisa ter discernimento, né? Porque senão a gente acaba eh, trazendo pessoas para perto da gente que vai mais contaminar a gente a fazer coisa errada do que a gente contaminar ela de contaminar, não, de motivar ela a se santificar. Aí ele fala no versículo 7: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, aquele que rouba. E o que profere mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Então, quando a gente percebe que a gente está caminhando com pessoas que roubam, que falam mentira, nós temos que aprender a ter o discernimento de saber lidar com essas pessoas, porque senão aquilo vai nos destruir. Então, nesta hora, com esta palavra de Josué, que deixou um exemplo ali muito forte sobre aquela pessoa que roubou essas coisas, pegou essas coisas ali dos inimigos, achando que Deus não ia ver, sabendo que era proibido, e ali levou o povo de Israel a ter uma derrota, logo depois de uma grande vitória. Isso é uma coisa muito comum que nós temos que vigiar. Muitas vezes, depois de uma grande vitória que Deus nos deu, a gente pode achar que a gente é alguma coisa e começar a pensar: agora Deus está comigo. Tudo que eu fizer, Ele vai aprovar. E não é bem assim. Então, assim, vamos avaliar hoje qual é a capa babilônica que tem nos trazido derrota. Coisinhas pequenas que a gente vai eu não vou mexer nisso agora, isso não é tão importante assim, né? É uma preguicinha, é uma fofoquinha, é uma criticazinha, aquelas pessoas que conversam com você jogando indiretinha
para te atingir. Isso tudo é maligno. E isso são vícios que a gente vai sustentando e que impede as bênçãos do Senhor na nossa vida, impede de fluir na nossa vida. E eu quero terminar com a palavra que diz, esse versículo 2 falou muito ao meu coração. Quando que o Senhor vai vir comigo? Quando o Senhor vai vir me visitar? Porta dentro da minha casa. Aí eu vou ter coração sincero. O Senhor quer ter um encontro pessoal conosco, com cada um de nós. Ele quer te levar a águas profundas, ele quer te fazer ouvir a voz dele, ele quer fazer você sentir a presença dele, ele quer ter uma intimidade contigo, ele quer te visitar todos os dias, como ele visitava Adão. Quando era ali na viração do dia, ele ia ter com Adão para saber como é que foi o dia dele. Então, abra o seu coração, abra os nossos corações, que o Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que tem impedido as nossas bênçãos. Às vezes algo tão simples como uma negligência, né? Negligenciar certas coisas importantes. E esses dias mesmo o Senhor me chamou a atenção de algo muito sério, assim. Eu ia fazer algo com a minha filha e de repente eu senti, né, uma distraçãozinha que veio e eu acabei me deixando levar por aquela distração e o Senhor me chamou a atenção nisso. Não se deixe distrair quando você estiver fazendo coisas importantes com os seus filhos, com a sua casa, com os projetos que eu coloquei diante de você. E o inimigo vem para nos distrair, para encher os nossos olhos com certas coisas. Então, que nós venhamos estar vigilantes e tirar de dentro da nossa casa, do nosso coração, as capas babilônicas. Muitas vezes essas capas estão mais ocultas dentro do nosso coração do que realmente as nossas vistas, né? Teve uma época do cristianismo que focaram muito em coisas, né? Ai, você não pode ter coisas consagradas, você não pode ter esse tipo de marca que não serve a Deus, esse tipo. E na verdade, tudo isso também é importante, mas o que está dentro do nosso coração, escondidinho lá, é muito pior. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração, tá bom? Tenha um bom dia e um bom final de semana para todas, em nome de Jesus, amém.